Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. E na nossa escola puritana, que nós temos apresentado aos irmãos nesta playlist, onde nós estudamos a teologia puritana, em especial a teologia puritana inglesa, de tradição inglesa, o gigante o qual nós estamos galgando os ombros nesta série aqui, pelo menos neste primeiro momento desta nossa playlist, é o John Bunyan, no seu livro O Peregrino. Você já adquiriu a sua cópia? Adquira, monte a sua biblioteca puritana, que vai ser muito importante para o seu prosseguimento na piedade, na sua vida espiritual, e vai ser justamente uma maneira de que você possa cada vez mais prosseguir e seguir em agradar o Senhor, em aumentar os seus recursos para os seus estudos e para o seu crescimento espiritual. E hoje, com a graça de Deus, esse gigante John Bunyan, o qual nós estamos lendo a sua obra O Peregrino, vai nos apresentar o capítulo 4 do seu livro, intitulado A Chegada à Porta Estreita. E neste capítulo 4, como tema principal deste capítulo, eu apresento aos irmãos a seguinte temática: a recepção do pecador arrependido por Cristo e a confirmação do único caminho para a salvação, apesar da oposição. Então, vamos estudar esse capítulo 4, cujo título é A Chegada à Porta Estreita, sob esta temática: a recepção do pecador arrependido a Cristo e depois a confirmação do único caminho para a salvação, em que pese todas as oposições que a vida apresentará para nós e, especificamente, nesta alegoria do John Bunyan, no capítulo 4, A Chegada à Porta Estreita. E nesse diapasão, eu dividi esse estudo para os irmãos em 3 partes. A primeira é a necessidade e a busca pelo caminho correto. Nós iremos observar primeiramente esta necessidade e esta busca pelo caminho correto. Depois nós veremos a recepção e o perigo iminente. E por último, nós falaremos sobre o fardo do pecado e a plena libertação. Então, nós dividiremos este estudo do capítulo 4 destas 3 formas: a necessidade e a busca pelo caminho correto, a recepção e o perigo iminente, e o fardo do pecado e a plena libertação. Tudo isso com base no capítulo 4 do livro O Peregrino de John Bunyan, que tem como título A Chegada à Porta Estreita. Meus irmãos, em primeiro lugar, falando aqui sobre a necessidade e a busca pelo caminho correto, eu gostaria de apresentar 2 pontos principais para os irmãos. Primeiramente, recordando aos irmãos que este capítulo ele vai se iniciar com a chegada do cristão à porta, cumprindo a orientação que o evangelista havia dado a ele, que nós vimos nos capítulos anteriores. Então, o cristão, o nosso personagem principal, está chegando a esta porta e ele está cumprindo esta orientação do evangelista.
Perfeito? Então eu tenho 2 pontos para apresentar aqui para os irmãos neste primeiro momento, sobre essa necessidade e a busca pelo caminho correto. O primeiro ponto que eu separei para os irmãos é a inscrição que está na porta. A inscrição que nós podemos ver nesta porta. E o segundo ponto é o retorno ao caminho. Vamos ler aqui um pedacinho do livro para os irmãos. Cristão, afinal, alcançou a porta. Ora, acima do portão estava escrito: aquele que bate, a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículo 8. Portanto, ele bateu mais de 1 ou 2 vezes, dizendo: posso entrar? Quem do outro lado está, que para um pobre homem a porta abrirá? Rebelde sei que sou, mas isto prometo: louvá-lo para sempre com 1000 sonetos. Então, nós podemos observar neste primeiro momento que o cristão, depois de ter recebido o conselho do evangelista, ele chega diante desta porta, e nesta porta está a inscrição presente nas Escrituras Sagradas em Mateus capítulo 7, versículo 8. Aquele que bate a porta será aberta. Meus amados, os nossos símbolos de fé puritanos, em especial o símbolo de fé de Westminster, ele nos ensina a oração e o acesso a Cristo. Perceba que os puritanos nos ensinam que a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo. Os puritanos nos apresentam que nós somos convidados a nos aproximarmos de Deus com confiança em sua bondade paternal. Deus é nosso Pai. Nos ensinando também que o Senhor Jesus Cristo é o nosso único mediador pelo qual devemos orar. Então, meus amados, nós não devemos buscar mediação nenhuma em qualquer outra pessoa ou outro ser ou outra coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo. Apenas o Senhor Jesus Cristo, Deus homem, homem Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é que é o nosso único mediador, que rasga o véu do templo e que nos faz, pelas suas obras benditas, poder nos aproximarmos de Deus. Então, nós temos que compreender que esta inscrição na porta, aquele que bate, a porta será aberta, ela é feita, este acesso justamente a esta porta, esta necessidade, a busca pelo caminho correto que nós temos observado neste primeiro momento, se dá apenas mediante a oração e o acesso a Cristo, tendo confiança nessa fé no Senhor Jesus. Que aplicação você pode tirar para a sua vida por conta desta parte do livro, onde o cristão diante da porta vê esta inscrição que está em Mateus capítulo 7, versículo 8? Meus amados, o crente deve buscar o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, através dos meios ordinários de graça, sendo a palavra de Deus, a leitura das Escrituras Sagradas e a oração, o meio pelo qual você se aproxima de Deus em nome de Jesus Cristo. São os meios ordinários que nós temos, além dos sacramentos que nós recebemos na comunhão dos santos, na comunidade da sua igreja local. O
batismo, a Santa Ceia, ouvir a palavra de Deus, a pregação, a oração, os meios ordinários que os puritanos, que a palavra de Deus nos ensina, os quais nos capacitam em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo a buscarmos ao Senhor e a encontrarmos o Senhor. A busca por Cristo deve ser feita com diligência e perseverança. Diligência e perseverança. Todos os dias, em toda a nossa vida. Eu já ensinei a vocês que é importante que vocês façam o devocional de vocês. De manhã, à tarde e à noite, lendo as Escrituras Sagradas, meditando as Escrituras Sagradas, textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, orando, para que vocês compreendam esta necessidade de nós buscarmos a Cristo, utilizando-nos do caminho correto, dos meios ordinários de graça que Ele nos deu, a palavra de Deus, a oração e os sacramentos. O segundo ponto que eu gostaria de apresentar para os irmãos aqui, neste item número 1, que nós estamos considerando, sobre a necessidade e a busca pelo caminho correto, é justamente o retorno ao caminho. O cristão se arrepende do desvio pelo Senhor sábio segundo o mundo. Ele se arrepende. Existe, no capítulo anterior, a figura da mera moralidade e da legalidade que enganou o coração do cristão e nos engana constantemente também. Quando nós colocamos e quando o cristão tentou colocar a sua confiança nas suas próprias obras, no seu próprio mérito, ou seja, na moralidade, na legalidade, mas ele se arrepende e depois de ter sido instruído por evangelista, ele retorna para o caminho que leva à porta. E nesta porta ele encontra a instrução: aquele que bate, a porta será aberta. Meus irmãos, a lei moral e a justificação é uma temática importantíssima para os nossos estudos. A lei moral é a regra de obediência que Deus nos dá. Mas depois da queda adâmica, da queda no Éden, onde Adão, o nosso representante federal, nos transmite a todos nós, seus filhos, o pecado original, depois desta queda, o homem não pode mais alcançar a vida por ela, pela lei moral. Nós estamos incapacitados. Nós estamos incapacitados. Nós estamos mortos e perdidos em nossos delitos e pecados. Buscar a legalidade, as obras da lei, ou seja, firmar a nossa confiança nas nossas próprias obras e nos nossos próprios méritos, é oposto à salvação. Porque a salvação se dá mediante a graça, que é um favor imerecido de Deus. A justificação é somente por meio da obediência e da satisfação de Cristo. As obras de Cristo. É Cristo que obedece, cumpre e satisfaz plenamente as leis de Deus. E não por qualquer obra feita pelo homem ou por nós. Percebe? Nós ainda somos salvos pelas obras, mas não pelas nossas obras, mas pelas obras do Senhor Jesus Cristo, nosso único mediador. Aplique na sua vida este segundo ponto da seguinte forma:
o crente, nós, devemos constantemente nos lembrar que a nossa salvação é somente pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. A lei do Senhor, ela serve para nos mostrar a vontade de Deus e o nosso dever, mas nunca para nos justificar, porque nós não temos condições de cumprir as leis do Senhor. A lei, a palavra de Deus, a Bíblia, nos apresenta o que devemos fazer. E é nossa obrigação, assim como a do cristão foi de se dirigir à porta estreita, de bater na porta, de orar diante da porta, de pedir que a porta fosse aberta, a responsabilidade humana, a nossa responsabilidade é fazermos isso. Mas também nós só conseguimos fazer isso porque o nosso coração foi regenerado por Deus. Porque a salvação pertence ao Senhor. Ela é monergística. Percebem? Então, meus amados, que nós possamos compreender que nós devemos buscar por Cristo com diligência e perseverança. E devemos sempre nos recordar que a nossa salvação é somente pela graça, mediante a fé. Amém? Vamos agora à segunda temática deste capítulo 4, que é a recepção e o perigo iminente. Neste momento, nós somos apresentados a um personagem interessante, o Goodwill em inglês, o chamado Boa Vontade, do John Bunyan, que representa Jesus Cristo, o portão da vida. A boa vontade, o Goodwill, ele recebe cristão e o previne sobre a contínua ameaça. A boa vontade, este personagem, ele previne, ele não só recebe o cristão, mas o previne sobre a contínua ameaça. Vamos ler um pedacinho aqui? Afinal apareceu à porta um homem circunspecto, de nome Boa Vontade, perguntando quem lá estava, de onde vinha e o que pretendia. E o cristão fala assim: eis aqui um pobre pecador sobrecarregado. Venho da cidade da destruição, mas rumo para o norte, Sião, para ali me libertar da ira que há de vir. Portanto, Senhor, como fui informado de que por esta porta passa o caminho até lá, ouso pedir que me deixe passar. Aí o Boa Vontade fala assim: é de todo o coração que o faço, disse ele já abrindo a porta. Então, quando o cristão entrava, o homem o puxou. Por que isso? Perguntou o cristão. A pouca distância daqui, ergue-se um sólido castelo, capitaneado por Belzebu. De lá, ele e os que o acompanham atiram flechas contra aqueles que chegam até esta porta, para que assim morram antes de entrar. Alegro-me e tremo. Estando o cristão já lá dentro, o homem da porta lhe perguntou: quem o mandou aqui? Aí o cristão respondeu: evangelista mandou-me vir até aqui bater, como fiz. Ele garantiu-me que o Senhor me diria o que devo fazer. Aí o Boa Vontade diz: diante de você há uma porta aberta que ninguém pode fechar, que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Aí o cristão diz: agora começo a colher os benefícios dos riscos que corri. Aí o Boa Vontade diz: mas por que veio sozinho? O cristão responde: nenhum dos meus vizinhos viu, como eu, o perigo que correm. Aí o Boa Vontade fala: acaso alguém dentre eles soube da sua vinda? O cristão diz: sim,
Minha mulher e meus filhos me viram sair e me chamaram de volta. Também alguns de meus vizinhos ficaram lá gritando, chamando-me de volta. Mas tapei os ouvidos e segui meu caminho. O Boa Vontade falou: Mas nenhum deles o seguiu para convencê-lo a voltar? O cristão disse: Obstinado e volúvel me seguiram. Porém, quando viram que não conseguiam me demover, obstinado voltou praguejando, mas volúvel acompanhou-me ainda um pouco. Por que então ele não chegou até aqui? Disse o Boa Vontade. O cristão respondeu: Na verdade, vínhamos juntos até chegarmos ao pântano do desânimo, onde caímos de repente. Então meu vizinho volúvel desanimou-se e não quis aventurar-se além. Assim, saindo do pântano, no lado mais próximo da sua casa, ele me disse que eu poderia tomar posse sozinho, por ele também da terra magnífica. Então segui o seu caminho e eu tomei o meu. Ele foi atrás de obstinado e eu vim até esta porta. Boa Vontade falou: Pobre coitado, será que ele tem a glória celeste em tão pouca estima que julgou não valer a pena enfrentar o risco de alguma dificuldade para alcançá-la? Cristão disse: Certamente. Falei a verdade sobre Volúvel, mas também quero falar toda a verdade sobre mim, pois aí se verá que eu não sou nem um pouco melhor do que ele. É verdade que ele voltou para casa, mas também eu me desviei e tomei o caminho da morte. Fui convencido pelos argumentos mundanos de um certo senhor sábio segundo o mundo. Boa Vontade disse: então ele o abordou. Ora, certamente ele o teria mandado buscar alívio pelas mãos do senhor Legalidade. Os dois são grandes enganadores. Mas então você aceitou seus conselhos? Aceitei, disse o cristão. Até onde me restou coragem. Saí à procura do tal senhor Legalidade. Mas chegando perto da casa dele, pensei que a montanha que se ergue ali fosse cair sobre mim. Então fui forçado a parar. Aí o Boa Vontade falou: essa montanha já representou a morte de muita gente e será ainda a morte para muitos mais. Sorte você não ter sido esmigalhado por ela. Bem, disse o cristão, na verdade não sei o que seria de mim se por sorte Evangelista não tivesse me encontrado ali novamente, quando eu já me via perdido. Mas por misericórdia divina, que ele chegou até mim outra vez, senão eu jamais teria chegado até aqui. Porém, aqui estou. Que mais merecia a morte naquela montanha do que estar aqui conversando com meu Senhor? Quanta graça encontrei ser-me permitido entrar aqui. Aí o Boa Vontade disse: Não levantamos objeções contra ninguém. Pouco importa tudo que tenham feito antes de chegar aqui, por de modo nenhum são lançados fora. João capítulo 6, versículo 37. Sendo assim, meu bom cristão, venha comigo, que lhe ensinarei algo sobre o caminho que você deve trilhar. Olhe à frente. Está vendo este caminho estreito? É este o caminho que você deve tomar. Foi aberto pelos patriarcas, pelos profetas, por Cristo e seus apóstolos. E é tão reto quanto pode fazer uma régua. É este o caminho que você deve seguir. Mas não há desvios nem curvas que me façam perder caminho? Disse o cristão. Aí o Boa Vontade disse: Assim, muitos caminhos que partem deste para baixo são caminhos sinuosos e largos, mas você deve distinguir o errado do certo. Assim, só este é reto e estreito. Está em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, meus amados, esta parte do texto que nós estamos considerando, que é a recepção e o perigo iminente, aqui o Boa Vontade dá orientações para o cristão.
E eu separei 2 pontos aqui para os irmãos para nós considerarmos. O primeiro ponto é a abertura da porta e a proteção. E o segundo ponto é o caminho único. Em um primeiro momento aqui, a abertura da porta e a proteção, boa vontade abre a porta e puxa cristão para dentro, devido aos dardos atirados do castelo de Beelzebu. Aqui nós podemos observar Cristo como rei protetor. Cristo ele exerce a função de rei, governando ao seu povo e subjugando os inimigos. Beelzebu é o príncipe das trevas. Satanás e o mundo nos tentam, mas Cristo, pela sua intercessão, sustenta os crentes para que não caiam em desespero absoluto. Para que não caiam em desespero absoluto. Cristo é o nosso rei, governa sobre nós, é o nosso protetor. Meus irmãos, aplique na sua vida que o crente deve estar ciente de que a oposição do diabo é real e contínua na nossa vida. Nós devemos buscar a vigilância e a oração para nos precaver contra as tentações. Em segundo lugar, nós podemos falar sobre o caminho único. Boa vontade aqui explica que o caminho para a cidade celestial ele é reto e estreito, tal como uma régua. É diferente dos caminhos sinuosos e largos, os desvios que nos levam para longe de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é a nossa única fonte de fé e prática, a nossa única regra. A palavra do Senhor é a nossa única regra para nos dirigir na maneira de glorificá-lo, para termos prazer em estar com Ele. De levar cativa a nossa mente à vontade de Deus. O caminho reto é a obediência à vontade revelada de Deus. Meus irmãos, não há salvação em nenhum outro senão em Cristo, o único Salvador. E o Cristo que nos é apresentado nas Escrituras Sagradas. Só este aqui. Permita-me aplicar à sua vida o seguinte ensino neste momento. O crente deve rejeitar a vã credulidade, o mero fideísmo, o acreditar em qualquer coisa, ter fé em qualquer coisa, como por exemplo em superstições, como por exemplo nos seus próprios méritos ou em qualquer outra coisa que não seja Cristo. Crenças errôneas, a falsa religião, como João Calvino nos ensina. O crente deve rejeitar a vã credulidade e as crenças errôneas e os caminhos de facilidade propostos pelos homens, mas que se opõem à palavra de Deus. Você deve se esforçar para entrar pela porta estreita, como o Senhor Jesus nos ensina em Lucas capítulo 13, versículo 24. Meus irmãos, então, não se esqueça que nós temos que estar cientes de que a oposição a Satanás é real e contínua, e nós temos que vigiar e orar, rejeitar uma vã credulidade, um fideísmo e crenças errôneas, e nos esforçarmos em Cristo Jesus para entrarmos pela porta estreita. Em terceiro e último lugar, a nossa terceira temática que nós estamos considerando neste capítulo 4 é o fardo do pecado e a plena libertação. Nós podemos observar no final deste capítulo 4 que o cristão ele chega à porta, mas ainda está com seu fardo pesado às suas costas.
Então, permita-me considerar com os irmãos 2 pontos principais: a permanência do fardo e a espera pelo alívio. Primeiramente, o cristão, ele pergunta se o alívio do fardo é possível, mas é informado que este fardo só cairá no local da libertação. É o que nós podemos ver aqui. Vamos ler um pedacinho aqui. Então vi no meu sonho que cristão lhe perguntava ainda se não poderia ajudá-lo a aliviar o fardo que trazia às costas, pois até então não se livrara dele. Nem poderia de modo nenhum tirá-lo sem auxílio. Boa vontade lhe disse: quanto ao fardo, contente-se em carregá-lo, até chegar ao local da libertação, pois lá, por si só, cairá de suas costas. Então, observe, meus amados irmãos, que o pecado é a falta de conformidade ou a transgressão da lei de Deus. E todo pecado merece a ira e a maldição. É isso o que nos ensinam os puritanos. O fardo da culpa é removido somente pela obediência e pelo sacrifício de Cristo, pelas obras de Cristo, que se ofereceu uma vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina. O fardo da culpa e a expiação de Cristo. Só em Cristo este fardo é retirado de nós. Meus irmãos, o crente, eu e você, nós devemos reconhecer que a justificação, aqui alegoricamente, apresentado pelo alívio do fardo da culpa do cristão aqui neste livro do John Bunyan, é um ato único de Deus que imputa a justiça de Cristo a nós. Não é algo que a vontade humana possa realizar. Nós devemos ter a certeza infalível da graça pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. O segundo ponto e último ponto deste capítulo 4, que eu gostaria de apresentar aos amados irmãos, é a espera pelo alívio. Boa vontade diz assim para o cristão: contente-se em carregá-lo até chegar ao local da libertação, pois lá, por si só, cairá de suas costas. Meus irmãos, os puritanos nos ensinam sobre a certeza da salvação e a perseverança dos santos. Aquele que é eficazmente chamado, ele goza nesta vida da justificação, da adoção e da santificação. A certeza da salvação vem da fé baseada nas promessas de Deus e da perseverança neste estado até o fim. O crente deve suportar com paciência os sofrimentos e as aflições da vida, esperando a herança eterna. Que bênção, meus irmãos! Que bênção! Permita-me fazer uma aplicação deste ponto do estudo, a espera pelo alívio para você. Entenda que mesmo que o alívio imediato não venha na sua vida, a plena experiência da liberdade do pecado e da morte, esta plena experiência ocorrerá quando nós tivermos o nosso fardo retirado por Cristo. Quando nós tivermos a perfeita ciência da nossa salvação, busque esta certeza, bem como, de maneira plena, efetivamente falando, de maneira mais perfeita possível, só ocorrerá na nossa glorificação, ou quando nós morrermos e formos para estar com Cristo,
ou quando nós formos arrebatados em caso da segunda vida do Senhor. Mas até lá nós somos exortados a perseverar na graça, em que pese as nossas dificuldades. O fardo é um lembrete constante da miséria do pecado, incentivando o nosso arrependimento e a busca por Cristo. Meus amados, tenha certeza infalível da graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E nunca se esqueça que a nossa justificação é um ato único de Deus que imputa as obras do Senhor Jesus na nossa vida, e persevere nesta graça, nesta maravilhosa graça. Meus irmãos, nós chegamos ao final de mais um capítulo, de mais uma unidade desta nossa escola puritana, onde nós consideramos o capítulo 4 aqui do livro de John Bunyan, cujo título é A Chegada à Porta Estreita. E nós consideramos como tema principal a recepção do pecador arrependido por Cristo e a confirmação do único caminho para a salvação apesar da oposição. E nós dividimos a nossa aula em 3 temáticas: a necessidade, a busca pelo caminho correto, a recepção e o perigo iminente. E por último, nós vimos o fardo do pecado e a plena libertação. Então eu espero que tenha sido uma bênção para os irmãos esses estudos e que os irmãos venham no nosso próximo estudo, no nosso próximo capítulo, no capítulo 5, onde nós continuaremos a nossa escola puritana aqui no livro O Peregrino do Puritano John Bunyan. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio, se assim Deus o permitir, em nome de Jesus. Amém.